No vídeo de hoje, Um conquistou o maior império contínuo da história. O outro nunca perdeu uma única batalha. Mas quando o assunto é eficiência, só um deles domina completamente essa disputa. Ao longo da história, dois nomes se destacam como sinônimo de poder absoluto. Líderes que mudaram o mapa do mundo com estratégias, velocidade e ambição fora do comum. De um lado, um comandante brilhante, treinado desde jovem para liderar. Do outro, um sobrevivente que saiu do nada e construiu um império colossal praticamente do zero. Mas aqui está o ponto. Não se trata apenas de quem conquistou mais território, e sim de quem fez isso no menor tempo possível. E é aí que tudo fica ainda mais impressionante. Enquanto um avançava com precisão cirúrgica, derrotando os maiores impérios da sua época em sequência, o outro expandia suas fronteiras de forma brutal e imparável, deixando um rastro de destruição em escala nunca vista. Dois estilos completamente diferentes, dois resultados gigantescos, mas apenas um pode ser considerado o mais eficiente. Quem realmente dominou a arte da conquista? Quem expandiu mais rápido e com menos resistência? E o que pesa mais, velocidade ou escala? Antes de comparar conquistas, é preciso entender de onde cada um começou, porque nesse caso, o ponto de partida muda tudo. Alexandre, o prodígio militar. Alexandre nasceu dentro do poder. Filho de um rei, ele cresceu cercado por estratégia, política e guerra. Este é Alexandre ainda jovem, sendo educado por um dos maiores filósofos da história, Aristóteles. Desde cedo, ele não apenas aprendia a governar, mas acreditava que estava destinado a algo maior. Havia nele uma ideia constante de grandeza, quase divina. Quando assumiu o trono aos 20 anos, ele não começou do zero. Ele herdou um dos exércitos mais disciplinados e eficientes do mundo antigo. Uma máquina de guerra pronta, treinada, estruturada e, acima de tudo, leal. Isso significa que Alexandre não precisou construir poder, ele precisou apenas direcioná-lo, e fez isso com uma velocidade impressionante. Aqui está o contraste inicial. Alexandre começa com vantagem estratégica, estrutura pronta e um objetivo claro de expansão. Agora, o oposto completo. Gengis Khan não nasceu no poder, ele nasceu no caos. Sua infância foi marcada por abandono, violência e sobrevivência extrema. Este é o mundo em que ele cresceu. Tribos fragmentadas, guerras constantes, nenhuma estabilidade. Após a morte de seu pai, sua família foi abandonada à própria sorte. Fome, perseguição, traição, tudo isso antes mesmo da vida adulta. Ao contrário de Alexandre, Gengis Khan não herdou um exército, ele precisou criar um. E não apenas isso, ele precisou unir povos que até então eram inimigos, tribo contra tribo, família contra família. Mas ele fez algo revolucionário, construiu poder baseado em mérito, não em origem. Se você era capaz, você subia, se não era, ficava para trás. Esse sistema criou algo raro, lealdade real. E uma máquina de guerra totalmente nova. Em 1206, ele faz o impossível, unifica a Mongólia, e naquele momento nasce um dos maiores impérios da história. Aqui o contraste fica ainda mais claro. Alexandre herdou o poder, Gengis Khan construiu o poder, do zero. Não basta olhar para o tamanho das conquistas, é preciso entender como elas aconteceram e em quanto tempo. Expansão de Alexandre. Alexandre não perdeu tempo. Sua campanha principal foi contra o Império Persa, a maior potência da época. E ele não foi cauteloso, ele foi direto. Este é o padrão das suas campanhas. Ataque rápido, foco no centro de poder, destruição decisiva. Batalhas como Grânico, Isso e Gaugamela não foram apenas vitórias, foram demonstrações de precisão estratégica. Em aproximadamente 15 anos, Alexandre conquistou Egito, Pérsia e vastas regiões da Ásia.
E fez isso com um detalhe impressionante, sem perder uma única batalha. Isso não é apenas domínio militar, isso é eficiência extrema. Ele não expandia aos poucos, ele desmontava impérios inteiros de uma vez. A velocidade era o diferencial, e cada vitória acelerava a próxima. Expansão de Gengis Khan. A lógica aqui é diferente. Enquanto Alexandre destruía centros de poder, Gengis Khan expandia continuamente, sem parar, sem recuar. Após unificar a Mongólia em 1206, ele inicia uma sequência de invasões que mudaria o mapa do mundo: China, Ásia Central, Oriente Médio e, posteriormente, Europa Oriental. Em cerca de 21 anos, o Império Mongol se torna o segundo maior da história. Mas não é só o tamanho que impressiona, é o método. Mobilidade extrema, exércitos rápidos, comunicação eficiente e algo que poucos líderes usaram com tanta eficácia: terror psicológico. Cidades inteiras se rendiam antes mesmo da batalha, apenas pelo medo do que aconteceria se resistissem. O impacto foi devastador: milhões de mortes, um avanço contínuo, impossível de conter. Mas, diferente de Alexandre, Gengis não focava em golpes decisivos. Ele criava expansão constante, uma onda que nunca parava. E isso levanta outra questão: é mais eficiente destruir rapidamente ou expandir sem parar? Vamos para uma comparação direta. Agora, lado a lado. Tempo no poder: Alexandre, cerca de 15 anos. Gengis Khan, cerca de 21 anos. Escala territorial: Alexandre, gigantesca para sua época. Gengis, muito maior em termos absolutos. Velocidade: Alexandre, extremamente rápida. Gengis, progressiva, mas constante. Eficiência: Alexandre, precisão mais velocidade. Gengis, escala mais continuidade. E aqui está o ponto mais importante: Alexandre era como um ataque cirúrgico, rápido, direto, devastador. Gengis Khan era como uma força da natureza, lenta no início, mas imparável. Então, qual desses modelos define melhor a palavra eficiência? Se a pergunta for: quem conquistou mais território? A resposta é clara: Gengis Khan. Seu império foi maior, mais duradouro e com impacto global gigantesco. Mas essa não é a pergunta principal. A pergunta é: quem foi mais eficiente em relação ao tempo? E aqui a resposta muda completamente: Alexandre o Grande. Porque ele fez algo que poucos na história conseguiram: conquistar um império gigantesco em menos tempo, sem derrotas, com campanhas rápidas e decisões estratégicas extremamente precisas. Ele não apenas venceu, ele venceu rápido. Mas isso não diminui Gengis Khan, porque o que ele construiu foi maior, mais abrangente e, de certa forma, mais brutal. Então, no fim, tudo depende da lente que você usa. Se a pergunta é: quem conquistou mais, Gengis Khan vence. Mas se a pergunta é: quem conquistou mais rápido, Alexandre não tem rival. E talvez a pergunta mais interessante seja outra: se ambos tivessem começado nas mesmas condições, o resultado seria o mesmo? Quer saber de mais curiosidades que podem mudar a tua vida ou não? Siga a gente aqui e nas nossas outras redes sociais. Tá tudo aqui embaixo, na caixa de descrição do vídeo. Deixa também seu like e escreve nos comentários o que achou desse vídeo e o que você quer saber num próximo vídeo. E não esquece de mandar esse vídeo para quem você acha que vai curtir também.